Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até a 1h45. Amanhã, feriado, nós vamos reproduzir a festa dos 38 anos do nosso Cadeira Cativa. Uma festa que rememorou o princípio do programa com a presença do Lauro Quadros. A saber, na fundação eram Lauro Quadros, Armindo Antônio Ranzolin e João Carlos Belmonte, os fundadores lá nos idos de 1979. E no mesmo bloco, o bloco inicial, colocamos o nosso diretor, o Walter aqui da Ubra, e o Dr. Carlos Ribeiro lá da TV Guaíba, que na época era onde era veiculado o Cadeira Cativa. Era ainda da família Caldas, não era o Dr. Carlos Ribeiro, mas o Dr. Carlos Ribeiro fez as honras da antiga emissora. Bom, depois nós tivemos um outro bloco com os presidentes de Grêmio e de Internacional. Por fim, entrevistamos conselheiros e também jogadores da década de 60 até os dias atuais, o que nos encheu de orgulho, e fizemos uma grande festa com o patrocínio da Nex Group, que ainda tem os imóveis à venda no Desafio Nex, lá no Iguatemi, no antigo Supermercado Nacional, vai até o domingo. Quer dizer, então você que quer fazer um bom negócio, faz lá com a Nex. E amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos reproduzindo então o Cadeira Cativa de 38 anos. E amanhã também nós vamos fazer um programa ao meio-dia aqui, falando bastante das eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje vamos falar ainda bastante de Grêmio e de Internacional. O jogo do Grêmio não está ameaçado de não sair. Aliás, não vai sair o jogo do Grêmio. Só que está alagada a Voluntários da Pátria em boa parte, especialmente ali nas obras da Nova Ponte e também nos arredores da Arena, o que prejudica bastante a presença de público. Para se ter uma ideia, a venda antecipada de ingressos é de 1.500 e a previsão da direção do Grêmio, computando os sócios, é de 15 mil pessoas. O Campeonato Brasileiro já não entusiasma mais, o Grêmio apenas tem que brigar para ficar entre os 4 melhores. Hoje eu vi até uma análise de que seria um jogo de 6 pontos, porque o Grêmio briga com o Cruzeiro. Não, o único que não briga com o Grêmio é o Cruzeiro. O Cruzeiro já está classificado. Se o Grêmio ficar em quinto e o Cruzeiro em quarto, está tudo bem. Tá? Esse não é adversário para ficar entre os 4. O que é adversário do Grêmio é a quantidade de pontos. Então aí sim, esse jogo é de 3 pontos, que o Grêmio tem que ganhar do Cruzeiro. Nunca jogo de 6 pontos. O único jogo que não é de 6 pontos da ponta de cima é este. É exatamente o contrário do que eu ouvi. Mas tenho mania, está sempre fazendo cálculo em matemática e tal, então é por isso que... Mas é uma preocupação, né? O alagamento ali nos arredores da Arena. E o Corinthians joga hoje, no dia dos seus 107 anos, contra o Coritiba. Então é dar uma secadinha no Corinthians para que o campeonato volte a ter alguma graça. Porque mesmo com a ascensão do Santos, mesmo que o Grêmio não tenha se afastado tanto ainda da ponta de cima, depois faltarão 9 rodadas, 8, 7, e aí, meu Deus, aí daqui a pouco vai faltar ponto para se buscar. Então tem que dar uma secada boa. E o Coritiba está no desespero, está entre os rebaixados. Seria interessante que patinasse. Estou aqui com o Leandro Chaba e com o vice-presidente do Internacional eleito, Alexandre Chaves Barcelos. O Internacional tirou a corda do pescoço, já projeta 2018 e já vamos conversar com ele a respeito de todos esses episódios envolvendo o Internacional nos últimos tempos. Hoje tem um pau Pereira no presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, do Emílio Papaléu, na 0 hora, que concorreu contra o Sérgio Yuchen. Quer dizer, tá ali, a rixa continua, mas tem uma análise dele ali, dizendo que algumas coisas não são analisadas com profundidade. E eu quero ouvir também o Alexandre Chaves Barcelos a respeito disso. Diga, Maurício Freitas, antes do Chaba, antes do Alexandre. Não, naquela questão que você estava falando da Arena, que é José Pedro Boécio, que é aquela rua que as pessoas utilizam para o trajeto a pé da Estação Anchieta até a Arena, essa é uma das que está mais alagada. Então, até o torcedor que pensa em ir de trem terá grandes dificuldades para chegar na Arena. Mas aí dá para mudar o hino do Grêmio. Até a nado nós iremos. Pronto.
Olha, se não der para ir a pé, na Tô época... preocupado para ver como é que eu vou chegar lá, viu, Rec? Vai a nado e vai cantando o hino do Grêmio. Até a nado ou eu vou de nós helicóptero. iremos para o que der e vier. Leva um- Certo é que não nos presidente do afogaremos. Leva um jet ski no reboque do carro também, é uma possibilidade. Chapa vai É fazer o jogo complicado. hoje. Boa. É um jogo bom, o jogo é bom. É que tem a questão ainda do Mano, feriado também, estrategista. né? Sim, feriado. Também influencia, fora o tempo que está muito ruim e essa expectativa da torcida que não é tão grande em relação ao Campeonato Brasileiro, tem a questão do feriado também. E do horário do jogo. Hoje tem às 19h30 Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 19h30 também Botafogo e Chapecoense. Olha, Jesus chama Chapecoense. Se fresquear, vai. Às 21 horas tem Corinthians e Coritiba. 21h45 Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro numa situação complicadíssima. O São Paulo melhorou um pouquinho, mas também está complicado. Um jogo bom, hein? Avaí e Vasco às 9h45. O Vasco também já começa a se desesperar um pouco. O Fluminense está desesperado. E o Grêmio às 9h45. Outro agravante, né? 9h45 é para matar. 9h45 e o Grêmio ainda sem poder contar com o Luan. Mesmo que tivesse alguma chance com chuva, não contaria. E não sei se ele vai colocar o Arthur. Eu sou o Renato, já não coloco. Deixa no banco. Tá concentrado. Eu Tá deixaria no relacionado. banco, deixa no banco. Chegou há pouco em Porto Alegre e já foi pra concentração. Mas não jogou, Rec. Mas não é o problema. O problema é perder mais um. É o risco de perder mais um. E nesse tipo de jogo, hoje, o risco é maior. E não é, né? O Grêmio tem perdido jogadores em treino, né? Não, e outra, o Cruzeiro, querendo ou não sei se dá pra dizer isso, mas talvez jogue também um pouco de sangue doce. Porque Sim. já tem a situação da Copa do Brasil já garantida. Então, eu acho que tem que jogar, viu, Rec? Eu acho que aquele jogador que tem condição de jogar tem que jogar. Porque se tem uma partida, ou se tem algumas partidas que a gente pode colocar, que o Grêmio vai ter a possibilidade de botar muito próximo da sua força máxima e já começar também a tentar reencontrar aquele bom futebol, projetando a partida do dia 25 contra o Barcelona, são os 2 próximos jogos. Porque depois o período já começa a encurtar em relação ao dia 25. Então é o jogo de hoje e o jogo do final de semana com Curitiba. Depois tem o Corinthians em São Paulo e na partida contra o Palmeiras acredito que vai ser um time misto ou totalmente reserva. Muito bem. Hoje, então, pela Independente de Lajeado, Independente e Tropical. Tropical. Né? E tem mais uma agora que você agregou, né? Tem a Cruzeiro. rádio do Vale e tem a... Cruzeiro do Sul? Isso, que agora entrou o dial na FM. Agora tem a programação espelhada aqui Tá na aqui em M. Porto Alegre, o Dial, Não, a Tropical que entra aqui, 103.7. as transmite hoje. Isso. Então tá. Muito bem. Tem que fazer um comercial completo. Né? Claro. 103.7 transmite tudo, né? Isso. Dupla Granal, Lajadense. Alexandre, e aí? Os dias estão melhores, por óbvio, né? E já dá para projetar 2018 ou tem que ser a tática Guto Ferreira, pés no chão, esperar classificar? Para mim faltam 3 pontos, ou 4, na pior das hipóteses, para o Internacional subir. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Chaba. Boa tarde, Chaba? Maurício. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço especial ao torcedor do Internacional. Acho que temos internautas aqui também hoje ou não? Sim, estamos no internautas, Facebook, então, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Apesar da internautas. instabilidade global do Facebook, nós estamos ao Então, uma saudação aos internautas também, em especial aos colorados. Na verdade, Rec, o nosso trabalho, que principiou lá em janeiro, quando nós iniciamos aquela reformulação, que eu posso te dizer que foi muito difícil do grupo, praticamente todo o grupo de jogadores, né? Saíram mais de 40 jogadores, chegaram outros 15. Então, esses jogadores que foram chegando, na sua grande maioria, têm contrato já para o próximo ano. Então, é evidente que o Internacional está sempre pensando para frente, para as competições subsequentes, e o Roberto Melo tem feito isso, sim. Nós temos uma estrutura interna muito forte que trabalha diuturnamente observando jogos, observando jogadores, se atualizando. Então, ao contrário do que muita gente diz, o sistema ele funciona assim. Essa estrutura ela está muito bem aparelhada e é óbvio que a gente pensa sempre no bem do Internacional, e o bem do Internacional é poder projetar, sim, 2018 desde já.
Eu vou te fazer uma pergunta bem traíra, não que seja do meu feitio. Não que seja do teu feitio, por Não, óbvio. eu não gosto desse negócio de polemizar por polemizar e tal, mas essa aí não é uma polêmica pela polêmica. É uma pergunta que vai prevalecer até o final do ano, mesmo o Roberto Melo garantindo. O Guto Ferreira será o técnico do Internacional em 2018 ou é prudente que se diga que ele vai ser porque ele ainda está na labuta? Seria ridículo dizer que um cara que está trabalhando não vai permanecer na empresa porque não é o funcionário dos sonhos. E ele é o teu técnico dos sonhos ou você acha, como muitos, que a divisão principal, a Série A, exige alguém mais cascudo, alguém mais experimentado, alguns até dizem, atrevidamente, que tem que ter o tamanho do Internacional. Muitas vezes a gente acha que alguns não têm o tamanho e tem, outros acham que tem o tamanho e não tem, né? Vamos lá. Nós temos que aí talvez fazer um passeio pelo tempo, né? Retroceder um pouco, voltar ao início dos nossos trabalhos novamente, quando nós contratamos o Antônio Carlos Zago. Nós optamos... Campeão da Série C. E lá na época... Já é campeão? Lá na época, o que a gente... Ele conquistou acesso, só não sei. Não, ele está decidindo com o CSA. Decidindo, né? Está decidindo com Ele o CSA. garantiu o acesso, mas ainda não ganhou o título. Não ganhou o título. O que nós buscávamos? Um treinador com ideias novas, que tivesse estudado, que tivesse atualizado, que tivesse tido passagens por clubes vencedores da Europa. Ele não chegou a ser o número 1, mas foi tanto na Roma quanto no Shakhtar o número 2. Enfim, entrevistamos outros treinadores e chegamos à conclusão que o Zago era o nome correto para aquele momento. Um momento de transição, um momento de poder se apostar também em jovens jogadores. E permanecemos com o Zago até meados de maio, quando chegamos à conclusão de que haveria a necessidade da troca. Troca essa, REC e companheiros, que talvez seja o momento mais difícil da trajetória de um dirigente como comandante do futebol. É extremamente traumático, porque de uma forma ou de outra acaba se mostrando que aquilo que estava projetado acabou por um viés ou por outro não dando certo, e tivemos que trocar, e trocamos com convicção, porque algumas coisas que haviam sido combinadas com o treinador de então não estavam sendo por ele cumpridas. Então, num consenso entre Conselho de Gestão e Departamento de Futebol, chegamos à conclusão... Você já acha que o Zago ia fazer o Inter subir, não? Eu não tenho como te afirmar isso, REC, porque é um juízo absolutamente hipotético. Eu tenho que trabalhar com os fatos que estão agora acontecendo, e eu tenho convicção, sim, que o Guto vai fazer o Internacional subir. E o ano que vem? Eu vou chegar lá. É que o Maurício já estava preparado para fazer a pergunta. Chava também. Eu vi que vocês se sacudiram. A resposta é um pouco longa, porque a trajetória já é uma trajetória de 10 meses. Repórter não dá para dar chance. Então, Tem a um partir ponto, eles dali, vêm. com a contratação do Guto, nós passamos por um período extremamente difícil. Talvez o período mais difícil da história do Internacional, que foi aquele mês que nós, por absoluta convicção, de novo, agora repito, do Departamento de Futebol e nossa ali do Conselho de Gestão, insistimos na permanência do Guto contra praticamente tudo e todos, né? Havia quase uma campanha uníssona da mídia do Rio Grande do Sul para derrubar o Guto. Mas teve um ultimato da direção também depois No ar, da derrota para o Vila Nova. Porque era necessário vencer, e era óbvio que era necessário vencer. E vencemos. E conseguimos, a partir daquele momento, do jogo contra o Luverdense, virar aquela página, o Guto poder desenvolver o seu trabalho. Bendito aquele árbitro aí. Eu acho que não houve nenhum erro da arbitragem. Não, mas não vez. houve, mas que podia ele anular. Podia. A trabalhada foi do auxiliar ali. Se o Bandeirinha se coçou, deu tapa na Bandeirinha cabeça. que estava errando, né? E foi impedido de errar. Mas, enfim, dentro tinha visto aqui. dessa realidade, nós resistimos a tudo, né? Para conseguir manter essa convicção do trabalho do Guto, que nós víamos que estava sendo muito bem feito no dia a dia. Então, seria uma absoluta contradição nossa que naquele momento do inferno que estávamos vivendo, mantivemos o Guto. Agora que nós estamos colhendo todos os resultados, não se imagina que agora seria momento de mudar de treinador. Então, eu tenho essa tranquilidade de poder afirmar que... A renovação automática dele, Chaba e Maurício, é até junho.
É 6 Campeonato meses. Gaúcho, né? Não é até o final do ano. Mas, Rick, tu sabe que essa questão ela é Não, mas de é- menos importância, porque quando se quer trocar um treinador, se troca, quando se quer buscar um treinador, se vai, É se isso. busca, e muitas vezes até, como foi o caso concreto, se paga a multa. Então, E se o Abelão ficar no mercado no fim do sabia ano? que tu ia chegar lá. Não, mas- Com certeza. Eu já estava trilhando o caminho para chegar no Abel. Não, isso aí, essa O tentação Abel, sempre... o Abel é o treinador que é afora tudo que ele passou nesses últimos tempos, e todos nós ficamos extremamente tristes com aquele episódio, né? O Abel é um ser humano espetacular. Sabe que a gente Tem fala uma- com o Abel, daqui a pouco o Abel tá com pena da gente. É. Ele tá com a cabeça assim tão preparada para administrar essa bronca. Ele disse, isso eu vou ter o resto da vida. Uma frase que eu falei com ele há poucos dias. Isso aí Dá para se dizer que ele foi muito Agora eu não homem, posso né? morrer junto. Impressionante Gente, eu a não força posso que ele morrer. teve. Mas, voltando, Rec, ele tem uma relação muito boa com o Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, com o Roberto Melo, que é o vice-presidente de futebol. Aí que mora o perigo pro Mas grupo. eu acho que isso é da natureza das pessoas estabelecerem relações onde trabalham. E não há nenhum problema nisso. O que importa é que hoje o Guto Ferreira é o nosso treinador, nós temos uma relação excelente com ele, um diálogo aberto. O Guto é uma pessoa que até me surpreendeu nesse convívio agora muito de perto. Ele é extremamente atualizado, ele estuda, ele conhece cada jogador de partidas que nós vamos competir, ele sabe como jogam, ele assiste os jogos, e isso acaba sendo muito importante numa trajetória de jogos contra equipes que a maioria dos jogadores são um pouco desconhecidos. É totalmente diferente você enfrentar um Fluminense, um Vasco, um São Paulo ou um Atlético, cujo elenco é de conhecimento geral, do que enfrentar o CRB, a Luverdense, enfim. E ele é extremamente atualizado. Então, Sabe que, enquanto isso, lá fora chove. e muito. A gente está ouvindo as trovoadas aqui de dentro. Isso que aqui é forte, né? E alto. O pé direito aqui é bem alto. Mas Bem isolado também. Bem isolado. Mas aí é o seguinte, eu trabalhei em boteco, né? Até os 16 anos, 17 mais ou menos. E aí os caras estavam tomando trago, enquanto chovia, estavam jogando baralho, contando histórias, falando mal das mulheres. Os caras diziam, lá fora chove e aqui dentro pinga. Era o indicativo que eu tinha que servir mais uma. Os caras diziam, lá fora chove e aqui dentro pinga. E eu já Faturava. faturava. Então, Acho que tem uma e situação... aqui dentro trova. Aqui dentro... Acho que tem uma situação que até você colocou agora há pouco, Rec, da permanência ou não do Guto. O que me surpreende até certo ponto, e parece que essa extensão do trabalho ela vai ter essa confirmação, é que o próprio Inter externou essa situação do contrato e não tinha nenhuma necessidade de externar isso. Então, me parece que o Inter externou isso do acesso, sendo confirmado a permanência do Guto para o ano que vem, de certa forma, para dar uma tranquilidade, para mostrar, Guto, o trabalho está sendo bem feito e a gente quer que permaneça para o ano que vem. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria fazer para o Alexandre é, você agora há pouco disse que o Zago ele não estava, digamos assim, estabelecendo ou adotando algumas condutas ou algumas medidas que tinham sido combinadas com a direção. O que exatamente foi isso ou é isso? Essas questões são tratadas no ambiente interno, Chaba. Eu não quero expor o profissional, eu tenho uma relação muito boa com o Zago deixou um legado significativo naquela reconstrução que conseguiu fazer. Foi muito difícil o trabalho do Zago no início, porque ele pegou um grupo absolutamente deprimido, um grupo que estava com uma desconfiança extrema do torcedor, não contou com muitos reforços que no ano a gente conseguiu acabou trazendo no curso da temporada. Então eu quero deixar registrado que o Zago foi uma pessoa importante, mas que o momento dele passou e, enfim, e assim é a vida, como diversos treinadores já passaram pelo Internacional. Tenho certeza que um dia ele pode voltar ao Internacional, sim, mas é do jogo, é do processo normal de um clube de futebol, um clube que estava realmente passando por um episódio talvez o mais traumático da sua história. Mas eram coisas do campo. Eram coisas do campo. Você estava falando, Alexandre, no início sobre a reformulação, o trabalho de emprestar 40 jogadores que o Inter acabou tendo que realizar e fazer novas contratações. Desses que saíram do grupo e que estão emprestados a outros clubes, quais vocês observam com potencial para agregar esse grupo no ano que vem? Maurício, na verdade, praticamente todos os jogadores são observados pelo nosso capa. E
todos eles vão ter um juízo de valor no momento do seu retorno. É óbvio que não vão ser todos que vão retornar ao Internacional. No momento adequado, nós vamos comunicar a todos quem vai ser aproveitado, quem não será aproveitado. Acho que agora não é hora de nós falarmos em nomes, até porque nós estamos no curso de uma competição que ainda não terminou. Nós temos diversas metas a alcançar, primeiro o acesso e depois o título, para aí sim realmente pensar na formatação através de nomes do nosso grupo de 2018. Falar sobre nomes agora me parece algo prematuro. Sem citar nomes, a gente sabe que a direção já trabalha projetando e visando 2018. E eu não preciso nem falar aqui que a diferença de competição ela é oceânica em relação à Série A e também à Série B. Sem falar em posições, mas quantidade. A direção acredita que precisa de quantos reforços em nível de titularidade projetando 2018? Eu tenho certeza que nós vamos ter que qualificar o nosso grupo. Não saberia te dizer agora se 3 ou 4 nomes, talvez vai gerar alguma coisa em torno disso. Nós temos que estar sempre atentos também à questão do nosso orçamento, à questão das despesas do clube, eventuais renovações de contratos que nós vamos ter que passar. Então, dentro da realidade vamos dizer assim, formatado, aqueles que ficam, nós vamos ter que daí sim conversar com o nosso treinador e verificar as eventuais carências para poder suprir e também fazendo um aproveitamento de meninos que já estão no Sub-23 ou até mesmo que vão participar daquelas competições de base do mês de janeiro que normalmente acabam revelando um ou outro atleta que também vão poder agregar qualidade para nós. O que você achou da crítica do Emílio Papaléu? Não sei se chegou a ler. A ótica míope da presidência do Conselho do Internacional, e aí critica, dizendo que basta que em suas plataformas constem 3 slogans mágicos: democracia, respeito ao estatuto e aos conselheiros e independência à gestão do clube. A diferença está na prática, entre o que se promete e o que se faz. Aliás, estaria aqui a origem do problema político no país. A presidência atual do Conselho Deliberativo foi eleita por maioria e, passados alguns meses, como diria Zé Ramalho, a engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Não foram poucos os atropelos, questões de ordem não colocadas em votação, não atendimento de reuniões extraordinárias requeridas, denegação de pedidos de vista de documentos, concessão de tempos díspares a conselheiros para a manifestação, cumulação de assuntos em pautas improdutivas, mas na semana passada ocorreu o que seria o coroamento das barbaridades em matéria de condução de órgão colegiado. Para objetivar, foi nomeada comissão especial para realizar sindicância em razão da reprovação de contas de uma gestão do clube. A comissão especial foi nomeada na vigência da regra que limitava sua atuação. Posteriormente veio norma mais ampla. A presidência questionou os referidos membros se concordavam em ampliar o escopo. Bom, tudo isso. Que leitura você faz desse pau Pereira aqui do... Esse longo tempo que eu estou no Internacional, Rec, eu aprendi muitas coisas, me entristeci com outras tantas. Talvez a primeira delas seja que quando se encerra um episódio eleitoral, quer para o comando do clube ou quer para o Conselho Deliberativo, ele deve terminar ali quando... Você acha que isso aqui tem a ver com política ou com observação? Eu vou chegar lá. Quando o último voto é contado, eu entendo que o conselheiro deve admitir a sua derrota, quando assim ocorra, e pensar, talvez, depois no próximo pleito. Não tenho dúvida que isso é um resquício do último episódio eleitoral, onde o Dr. Sérgio Ilren teve uma votação extremamente significativa, uma proporção talvez de 4 ou 5 para 1 contra o Dr. Emílio Papaléu. Então, tenho certeza que isso ainda é um resquício do episódio eleitoral. Outra coisa, eu não entendi qual foi a analogia que ele fez com o país, não me pareceu claro, talvez pelo curto espaço que o jornal disponibilizou, ele não tenha conseguido ser um pouco mais claro. Mas acho que isso é um episódio que tem que ser encerrado. As reuniões do Conselho realmente têm sido tensas, mas acho que o Dr. Sérgio Ilren vem presidindo com extrema sabedoria, com pulso firme, como tem que ser um presidente. Nós temos normalmente mais de 250 conselheiros em cada reunião, 15 movimentos políticos. Então, o dissenso faz parte da democracia.
e acho que o presidente Sérgio Uren é absolutamente independente, não há nenhuma vinculação dele com a gestão, e isso foi muito importante. Talvez nós tenhamos sido o presidente Marcelo, o primeiro presidente que não, vamos dizer assim, não trouxe alguém do seu próprio movimento para presidir o Conselho, e sim trouxe o doutor Sérgio Uren, que nunca teve nenhuma vinculação política com o nosso movimento, justamente para tentar dar o maior processo de transparência às decisões do Conselho, estabelecendo a absoluta independência entre os poderes do clube. Bom, então, deixa eu te falar. Entendo que isso é uma matéria absolutamente superada. Olha aqui, ó, deixa eu só fazer uma outra constatação aqui. Não, esse meu telefone, uma vez tinha um colega que dizia, numa bancada de rádios, tocou o telefone do REC, veio bomba. Mas é de tudo que é lado. Então, agora aqui vem uma outra, a respeito da reunião do Grêmio, de ontem. Que era uma reunião para falar do faturamento da loja, como disse aqui o Gustavo Schmitz, para apresentar números, e eu já tinha antecipado aqui nesse programa e também no Cadeira Cativa, que o presidente ia pedir uma dotação suplementar de orçamento de 53 milhões. Né? 72, não, eu tinha dado o número que agora me foge, 52 milhões. Mas vamos lá, o texto que eu recebo aqui de um conselheiro. Faturamento de vendas de atletas, 72 milhões, Wallace e Pedro Rocha. Quadro social arrecadou 8 milhões a mais que o previsto. Se previa 53, arrecadou 61. Lojinha vendeu 3 milhões a mais, também pelo bom ano que faz o Grêmio. Também isso aí tem que dar a favor da direção, né? Senão, adiantaram cota de TV 2018. Quando venderam o Pedro, estavam 2 meses com a folha atrasada. Entrou 40 milhões. 21 milhões para pagar folha de pagamento, hoje na ordem de 10 milhões e meio de reais. Ontem, o presidente não foi à reunião que pediu 52 milhões de suplemento para terminar o ano, estava em São Paulo, a convite do presidente da CBF, vendo o jogo da seleção. Onde está a austeridade, a recuperação financeira da gestão do presidente Romildo? Eu não sei se ele mandou isso aqui para me tocar falta, porque eu acho que a administração do Romildo é bem razoável. Apenas vou dar uma informação. Eu sei que o presidente Romildo Bolzan não estava no jogo da seleção brasileira. Pois é. Então, já tem um erro. Informação. Já tem um erro. Então, o presidente devia estar na reunião. Não, isso eu não sei, porque... Daqui a pouco, por alguma questão... Eu sei que estava presidindo a reunião do Conselho. Eu sei que ele não estava no jogo. Se o cara estava lá e me mandou vai isso aí... tocar de novo o telefone, hein? Daqui a pouco toca o telefone de novo no intervalo, talvez. Bom, não tem problema. Não, mas nestes números, só na questão venda de jogadores, se previa 60, arrecadou 72, já são 12 a mais, né? Mas aí coloca a comissão de empresário, sobrou 60 para o Grêmio, nós sabemos, não sobrou 72. É um número extremamente significativo. Sobrou 60. Tem uma outra questão aí... Nos dias de hoje, com as dificuldades que nós estamos tendo aqui no Brasil... Assim, tem uma outra questão aí quando se fala na situação da gestão do presidente Romildo, que não dá para esquecer, que o Grêmio conquistou um título expressivo ano passado, né? E custa dinheiro. Título é a coisa mais cara que tem no futebol. O jejum, né, Rec? O jejum, só um pouquinho, se o Grêmio não conquista, ia ficar ainda nessa situação de ansiedade, ia gastar cada vez mais. Não, e só um exemplo de um fator que faz necessária já uma adequação de orçamento. O Luan, digamos, se ele pede o retroativo desde janeiro e o Grêmio já assume que pagará isso. Se ele tiver 300 mil de aumento salarial, que é um aumento salarial razoável, aumentaria de 250 para 550, 300 mil a mais por mês significa que tu tem que pagar a mais retroativo pro Luan 3 milhões. Tu já vai estourar o que tu estava prevendo gastar em folha. Mas 52 milhões é que o Schmitz explicou aqui. Que às vezes que se reduziu em algumas áreas para se gastar mais em outras, como sempre se faz. Né? Bom, um resumão aqui. Comissão técnica tem como objetivo dar ritmo de jogo aos atletas que estão voltando de lesão. Provável Grêmio para hoje, 9h45 da noite. Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Arthur, Fernandinho, Patrick ou Léo Moura, Everton e Lucas Barros. Hoje, o cidadão casado está liberado para chegar em casa mais tarde. O jogo já é 9h45. O cara já vai molhar os pés antes e depois do jogo. Vai ficar ilhado. Como é que o cara vai chegar em casa? Se ele chegar em casa 4, 5 horas da manhã, ele tem que ter o perdão. Eu já estou fazendo aqui uma campanha
homens comprometidos, homens extremamente Projeto de interligados anistia do homem casado. Exato. Tá O cara é interligado com o Grêmio, não pode viver com o Grêmio, até a nado nós iremos. Como é que o cara vai chegar em casa e ainda vai tomar outro xixi, vai se molhar pela terceira vez, tomando um xixi da mulher. Aí 3 xixis no dia, 3 molhadas no dia não dá. Então, pro homem casado não se complicar... Homem casado... Leva a mulher. Não, ele pode levar a mulher ou pode levar o filho, porque a criança até 11 anos que quer fez... que a mulher tome banho de chuva, que vá nadar junto com ele, que o filho corra... Mas aí chamam um táxi, chamam um aplicativo, aí desce na porta da arena, não precisa se O molhar. problema é o acesso. Então o cara já vai ter que ir mais cedo para garantir o lugar. Eu fiz o jogo contra o Fluminense. É que vai faltar muito lugar no estádio. Depois tranca aquela saída que é um inferno. Vai ter muita gente pra trancar, Eu fiz a né? partida contra o Fluminense, tu sabe que a gente saiu 1 hora depois do jogo, pelo menos 1h30, né? A gente faz o trabalho pós-jogo. Você já e está mesmo- justificando a chegada em casa Já está mais se tarde. justificando. É outro larápio. E mesmo assim não consegui chegar em casa cedo. Chegou tarde, Cheguei tarde, não tinha como sair da arena. E com os pés molhados também? Tudo molhado. O Internacional, o exame não aponta lesão e Leandro Damião pode estar à disposição do Guto Ferreira contra o Boa Esporte na terça-feira. 30% dos gols do Inter na Série B foram de cabeça. Interessante, né? Como o Damião deu uma estabilidade pro time do Internacional, né? Não precisa jogar bem. A presença do Damião deu estabilidade pro Internacional. Assim como a sequência do D'Alessandro mesmo tomando cartão, mas ele entra em campo, até tomar o cartão ele já infernizou a vida do adversário, do árbitro, já agitou a torcida de todos os lugares onde ele foi. Então, impressionante, tem figuras que são inquestionáveis, né? Não adianta, por mais que se queira, mas é a Série B, não interessa, mas a gente tem que passar por isso. Né? Olha aqui, compra de Klaus junto ao Juventude está encaminhada? É uma providência que provavelmente nós vamos estar adotando dentro do prazo do contrato, que é até o fim do ano. O Klaus realmente é um jogador que confirmou e nos interessa. Engraçado, né? O Alexandre Chaves Barcelos diz uma coisa que parecia que não ia acontecer. Ele confirmou mesmo. E foi difícil. E o engraçado é que ele acabou confirmando com o Guto e não com o Zago, que foi quem o trouxe, né? São as contingências que Não, e outra coisa, num ano na verdade foi um acidentado pedido do para Zago. todos os zagueiros, à exceção do Cuesta. Todos os zagueiros foram acidentados no Internacional. Todos. Me dá um. E parece que fechou bem aquela dupla ali, até pelos próprios estilos que cada um detém, né? O Klaus com o Cuesta. Hernando acidentado, Léo Ortiz acidentado, Danilo Silva, Eduardo, e aí vamos nós. E essa é a relevância de ter um grupo, até do ponto de vista numérico e qualitativo, significativo. Né? Paulão começou o ano, né? Bom. Foi, né? Aliás, o Paulão tá... Volta? Paulão ou Balói? O que tu prefere? Eu prefiro o Paulão. Né? O Balói tá na Copa, né? Pela primeira vez no Panamá, né? Pela primeira vez na história do Panamá. Direção vai fretar voo para a cidade de Varginha, local da partida contra o Boa Esporte. O Brasil é o único que participou de todas as Copas do Mundo, 21 participações de 1930 até 2014. Os 10 países com mais participações nas Copas: Brasil 21, Alemanha 19, Itália 19, Argentina 17, México 16, Espanha 15, França 15, Inglaterra 15, Bélgica 13 e Uruguai 13. 23 seleções confirmadas, ainda restam 9 vagas para a Copa de 2018. Cabeças de chave já confirmados: Rússia, Alemanha, Portugal, Bélgica, Polônia, França, Brasil e Argentina. O Brasil joga em Lille no dia 10 de novembro, no dia 14 em Wembley, na Inglaterra, e no dia 27 de março do ano que vem em Berlim, e depois Copa do Mundo da Rússia. Já voltamos. Muito bem. Amanhã nós vamos botar um gol aqui, nesse mesmo programa, ou hoje à noite no nosso Cadeira Cativa. Deixa eu aproveitar e dar os parabéns pelos Panamá. 38 anos do Cadeira Cativa, que eu fui convidado para a festa, não pude comparecer, mas realmente acho que talvez seja o programa mais longevo da televisão esportiva brasileira. Eu né? acho. Que sim. Me lembro desde da primeira edição lá atrás com o Ranzolin. Mas tu não é tão velho assim. Sou de 69 e te ouço desde 85, eu acho. E Não faz tempo que eu te ouço. Faz 30, Tu era a rádio escuta do Érico Sauer, não era isso? Isso. É isso aí.
Falecido Como eu Mondongo me e lembro, falecido do Antônio Totonho. Augusto. Então, meus Totonho, parabéns, Raik. Totonho, que o Vitor Blade Moraes, que vem aqui com frequência, apelidou de onça, depois pipocava. Dizia, não tem nada a ver com isso. Diga... Não, Rec, a gente estava comentando sobre as narrações, enfim, Narração dos do jogadores. Panamá. E tem uma outra questão que poucas pessoas comentaram, mas que também foi muito interessante. O Falcão da Colômbia, em determinado momento, ele começou a conversar com os jogadores do Peru, porque o Peru tava numa pressão pra cima da Colômbia, dizendo, calma, o empate serve pros dois. Calma. Tá certo? Eu vi O empate serve pra Lá todo pelas mundo. Ele tantas, começou a conversar com todo mundo com a mão na boca, assim, ó. Ó, Chava, o empate serve, Chava, o empate serve, calma. Pega leve, Depois que pega a leve. Argentina fez o terceiro gol, eu fui assistir Peru e Colômbia. Realmente Sim, estava mas muito vai pegado negociar. o jogo. Mas se não negociar naquela hora, Tira o toma o pé. gol, acabou. Acabou. Tinha que negociar ali. E a E o presidente Peru chilena gosta de apavorada negociar, o aqui. Peru gosta de negociar. Ó, Não. todo perdão aí, Roberto Revoredo, meu querido amigo, que está sempre assistindo aí. É que, Peruano. é que pro Peru, se o Peru vencesse a Colômbia, iria o Peru Ele ia direto. para a vaga direta e a Direto, Colômbia para pra repescagem. É, Mas daqui a pouco tu te atira Mas aí- pra cima e toma um gol de contra-ataque Ué, e tá cara, fora. Não é Chile? É Chile. claro, Ontem? é isso. O Tomou Chile um gol sem quando- goleiro. O que foi aquele gol? Não, mas o- E o goleiro quase participa do gol que classificaria o Chile. Ele tava Mas na o- área pro escanteio. E tocou na bola. Um gol Mas na o- sequência, né? E aí se perdeu a bola. Mas o terceiro gol já não faria tanta diferença. O 2-0 é que foi problemático. Quando o Chile tomou o segundo... Tomou o primeiro gol, deveria recuar mais ainda para não tomar o fica- segundo. Se não tomasse o segundo, ia para a primeiro Copa. Mas ele vai adivinhar o que vai estar acontecendo nos outros jogos. Mas vai acompanhando. Agora, o Paraguai... Mas ele perdeu, não jogou o Vidal, e aí o Arangues ainda sai no intervalo, ele perdeu muito ali, né? Agora, sabe o que o Paraguai ofereceram? Umas tias lá, umas queridas lá para os jogadores da Venezuela. E O os- Dudamel disse, não, isso é uma prática muito antiga aqui, não, vamos entrar. Eu acho que o prêmio extra era maior do que Ele deve a ter importância analisado das talvez queridas. o material e não valia a pena. Não, ou então o prêmio extra era gordo. Porque tinha prêmio extra para tudo que era lado ali, né? Ou tinha era um- do Chile, tinha do Peru, tinha da Colômbia, devia ter da Argentina. Mas acho que não tivemos nenhum problema de arbitragem nesses jogos. Não. Não. Pelo que eu vi ali, os brasileiros foram bem. E o Daron... E o goleiro da foi bem, Colômbia, o goleiro da muito bem. Colômbia acabou fazendo um gol contra, né? É. Porque a bola, se ele não toca, Se ele não não ia valer, toca, né? Agora, como é que o goleiro vai adivinhar se bateu na barreira ou não? Mas ele tá olhando, né? Tá vendo o lance, né? Que ele tá atrás da jogada. Não, mas é... Sim, mas e a interpretação do árbitro? Ele podia... É. Porque o Mas o Sandro Merahit foi bem, ele tanto que ele faz o gesto, É. tocou na mão. É. Tocou na mão. Vocês falam mal do Sandro Merahit, Tava na hora de ir bem numa, né? mas eu gosto do Sandro Merahit. Ele se arruinou. muito Foi vaidoso. Antes da Grêmio. Copa, ele Foi. tava bem. Ele começou a marcar o Grêmio na eu paleta. acho que ele se Aquele perde. jogo Grêmio e Vitória, aquele jogo Grêmio e Vitória o ano passado, não ferrou o Grêmio, ferrou o Inter. É. Ah, sim, se for contar os 3 pontos, sem dúvida. É, porque o Grêmio foi para a Libertadores da América. E tá aí, pode ser campeão. Assim como o Chile contestou na FIFA pontos contra a Bolívia, porque a Bolívia escalou um jogador irregular e de fato foi irregular, acabou beneficiando. Isso acabou tirando o Chile da Copa, porque o Chile ganhou os 2 pontos, só que o Peru ganhou 3 pontos, aproveitou o recurso, ganhou os 3 pontos de uma partida que perdeu para a Bolívia. Brasil. E aí reverteu e foi para a Copa. Vamos com o gol da memória. Brasil 2-0 no Uruguai, eliminatórias para a Copa de 94. Romário marcou um golaço. Aí está o gol do Romário. Foi, acredito que... Eu não lembro de ter escutado o Romário falar, mas acredito que tenha sido um dos principais jogos da carreira dele. Ele estava rejeitado pelo Zagallo e pelo Parreira, que não o queriam convocar, só Mas ele convocariam acabou no com a Eu acho que aqui em desespero. Porto Alegre, inclusive, que ele foi afastado, né? Ele Não acabou foi aquela com- da festa da festa da uva? Não. Teve um episódio aqui em Porto Alegre antes desse jogo, que ele ficou um tempo afastado e depois ele volta para ser o salvador nesse jogo. E eu estava Faz lá, os 2 gols. naquela arquibancada baixa do Maracanã, colocaram as rádios, né? Mas a festa do Maracanã aquele dia, porque parecia que o Brasil não ia para a É. Copa. Era muito difícil. E aí, Se como não fosse o Romário... Romário, eu arrisco Dá a para dizer guardar que as não iria, proporções com o não que o iria. Messi fez ontem. Ele foi o Messi de 93. Já voltamos.
Vá aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. O compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Vá conferir e tenha certeza do melhor negócio. Nex espera por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar nada mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Ora, Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Seu Edson põe a mão na massa e viaja o mundo inteiro fazendo cursos de especialização. Por isso é diferenciado. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Faça sua festa, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas, toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Quem é que dá isso? Condições especiais de financiamento em até 60 vezes a taxa. Ó. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car está sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Se fala em 30%, 40% de reformulação do grupo para o ano que vem. O que você acha a respeito disso, Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito do Internacional? E já quero emendar uma outra, porque o programa está chegando no fim. E depois, se o Chaba quiser emendar, o Maurício também, o Alexandre passa a régua. Você se surpreendeu com algum nome dos envolvidos em coisas surpreendentes ocorridas no ano passado? Até tu, Brutus, naquele relatório? E é possível fechar as contas desse ano sem ter que vender algum jogador? Se é que é possível ainda pensar em vendas? Chaba quer emendar mais um? Não, eu vou deixar para a última aí. Para a última, então tá. 3 temas bem diversos, vamos lá. Primeiro, quanto ao grupo, é mais ou menos o que eu já vinha falado antes, eu acho que a pergunta havia sido do Chaba. Sempre há troca de jogadores na virada de um exercício para o outro, é algo extremamente natural na vida de um clube. Se nós formos falar em termos percentuais, se conseguirmos trabalhar aí no universo de 20%, me parece que é um número bem razoável e que estaria dentro mais ou menos do previsto. Então, o que importa é que nós não vamos necessitar estabelecer uma ruptura tão significativa quanto a que houve no ano passado, no curso desse ano. Até ao contrário. Brutus. Não. Até tu. Não, a segunda parte, achei que já tinha terminado. É a mais importante. Não. Quanto aos nomes, eu acho que ainda, eu não gosto, até pelo meu princípio, pela minha profissão como advogado, eu acho que a gente tem que esgotar primeiro as esferas, né? Já houve uma decisão do plenário do nosso conselho, uma decisão soberana, remetendo a matéria para uma nova comissão, também algumas peças desse processo ao Ministério Público. Eu acredito sempre que deva ser garantido o princípio da ampla defesa, que é um direito constitucional. Os acusados têm que ser ouvidos e aí os órgãos competentes farão seus julgamentos. Não cabe a mim agora tecer nenhuma consideração de mérito antes de que esse processo esteja concluído. Vende alguém o Inter?
Eu acho que é da natureza dos clubes brasileiros terem que sempre, assim como adquirem, também tem que vender. É o processo natural, vem sendo assim ao longo dos anos. Quando há o interesse de um clube da Europa, vocês sabem muito bem. Já? Sempre tem, que um clube do tamanho do Internacional que produz jogadores da qualidade dos nossos, sempre vai ter clube interessado nos nossos atletas. Chava. Se o D'Alessandro pedir 2 anos de contrato de extensão, o Inter aceita? Eu acho que essa negociação vai ter que ser feita primeiro com o D'Alessandro e não em público, mas por óbvio que o D'Alessandro nos interessa e essa negociação, 2 anos? eu tenho certeza que o Dr. Roberto Melo, com a qualidade e os argumentos que ele tem, vai saber estabelecer um negócio que seja muito bom para o Internacional e que contemple os interesses do atleta. 2 anos? Não sei, pode ser 3, pode ser 1, pode ser 2, aí vai para a Não, mesa e 3, vai negociar. 2 já estão achando bastante. 3, O que tu acha? Eu acho 1 sim. Então tá bom, muito obrigado. Acho que 1 tem que ser. Acho que é a obrigação do Inter e do D'Alessandro. Um prorrogável por mais um. Um serviu o outro durante 10 anos, né? Mas do mesmo patamar de salários? Eu não sei se tu sabe quanto o D'Alessandro ganha. Falo em 700, mas Mas esse uma o problema fala, do é Inter com o complicado. D'Alessandro, né? O que importa, Maurício, é que nós temos que chegar a um denominador comum com o jogador, como a gente faz com outros jogadores. É óbvio que o D'Alessandro, ele representa, e basta ver o que ele está significando nessa trajetória, né? Muitas pessoas dizem que talvez se ele estivesse aqui as coisas tivessem sido diferentes. Eu não vou fazer essa assertiva. O que mas você o acha que ele vai posso- falar no fim do ano? Não sei. Acho que vai ser no dia da festa. O que eu acho é que o D'Alessandro tem sido de uma importância absoluta para nós, como gestores, como torcedores, e eu tenho certeza que a torcida colorada está muito satisfeita com a presença dele aqui. Muito bom. Alexandre, obrigado pela presença. Obrigado, Volte sempre, Rec. volte sempre. Obrigado, Chava. Obrigado, é um dos Maurício. grandes repórteres do Rio Grande do Sul. Não no Para que tamanho, me servem. no tamanho. Maurício, até às 19 horas. Amanhã, às 19 horas, a reprodução da festa dos 38 anos do Cadeira Cativa. E amanhã vamos falar bastante de Copa do Mundo aqui, à 13h. Todas as seleções de todos os tempos. Quem participou de Copa do Mundo. Tem cada coisinha.